Olá, pessoal do 8º ano. Então, a gente estudou aí os 3 últimos capítulos sobre a questão da África, né? Vimos aí população africana, economia africana, como está conjunturado aí toda a infraestrutura africana. Deixando um pouco a África para o lado, vamos aí então entrar com a questão da América Latina, né? Principalmente aí esse continente da América, que é um continente muito extenso, muito grande. Lembrando aí que a América Latina ela vai ser formada pelo México, pela América Central e pela América do Sul. Toda essa região aí muito extensa vai ser denominada América Latina. Vamos saber como houve esse processo de ocupação, como há esse processo aí econômico, como está hoje a questão da América Latina, os conflitos que interagem naquela região, certo? Então, para iniciarmos aí, nós temos a origem do subdesenvolvimento da América Latina, porque todos os países que fazem parte da América Latina são países que têm baixíssimos IDHs, né? E são países aí que precisam melhorar a sua qualidade de vida, melhorar esses IDH aí, melhorar esses índices aí. E são países que têm algo em comum, principalmente na questão cultural deles. O continente americano pode ser regionalizado em América Latina e América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica é os Estados Unidos, no caso são os Estados Unidos e o Canadá. De acordo com seus critérios culturais, econômicos e históricos de colonização. Né? Culturais, porque quem ocupou a América Latina foram os espanhóis e foram, em sua maioria, os portugueses. Já a América Anglo-Saxônica foram principalmente os ingleses. Né? Nós também temos questões históricas, devido às guerras travadas aí por independência, entre outros, e temos também o processo de colonização, que toda a América Latina e o sul dos Estados Unidos foram colonizados para dar origem à colônia de exploração, ou seja, nós fomos colonizados apenas para retirar as nossas riquezas do nosso território e levar para o território das metrópoles, para os países que exploravam aquela região, ocorrendo aí um grande atraso econômico para nós atualmente. Então, nós temos aqui a América Latina, né, como eu falei para vocês, vai da região que é o México, né, região da América Central e toda a região da América do Sul. Aqui é a América Latina. A América Anglo-Saxônica é Canadá e Estados Unidos. Esse mapa aqui ele vai ser caracterizado principalmente por ser um mapa de questões culturais, de questões históricas, não é um mapa físico da América. Tá? Porque se fosse um mapa físico, era dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. A Jamaica, né, nós também temos nessa região aqui a ilha de Jamaica, que fala o inglês também, né? E nós temos aqui o Suriname, próximo ao Brasil, que fala o holandês, ok? Além disso, nós temos o Paraguai, nosso vizinho, que ele tem uma língua, né, Guarani e espanhol, ou seja, as principais línguas que há na região da América Latina é o português, é o espanhol, mas também nós temos países que foram colonizados por outras metrópoles, como é o caso da Jamaica, que fala o inglês, Suriname, que fala o holandês, e ainda a língua nativa, né, dos indígenas, que é o Guarani, naquela região do Paraguai. No período das grandes navegações, as principais potências eram Portugal e Espanha e utilizavam sua colônia para enriquecimento das metrópoles, causando um atraso econômico e impedindo que as colônias se desenvolvessem, o chamado Pacto Colonial. Como era esse Pacto Colonial? O Brasil ele só podia comprar mercadorias se fosse de Portugal. Por quê? Porque ele tinha essa questão desse pacto colonial e esses países estavam interligados um com o outro. Enquanto Portugal explorava toda a riqueza brasileira, o Brasil só podia comprar dele os principais produtos manufaturados. Entre o século XVIII e o século XX, muitas dessas colônias passaram por processo de independência política, mas a dependência econômica em relação às ex-metrópoles e os países desenvolvidos ainda persiste, porque como eles são países pobres, eles dependem muito aí da tecnologia desses países mais ricos, fazendo com que elas fiquem tendo essa grande dependência eternamente.
Nós temos então aí ó, os principais resquícios do colonialismo na região brasileira, em toda a região latino-americana, são concentração fundiária, né, grandes propriedades grandes propriedades na mão de poucas pessoas. Nós temos aí desigualdade regional, regiões mais desenvolvidas, regiões menos desenvolvidas, né? Nós também temos aí dependência econômica, principalmente dependência tecnológica. Nós dependemos de tecnologia para explorar uma região nossa, e essa exploração aí requer um custo muito alto, e esse valor vai ser revertido para o país que vem explorar, certo? Além de uma urbanização desordenada, uma urbanização aí sem planejamento, ocorrendo em grandes regiões periféricas, grandes regiões aí que tem uma grande falta, principalmente de alguns pontos sociais, como saúde e educação. Situação econômica atual, né? A América Latina tem níveis de desenvolvimento bem diferentes. Por quê? Como os indicadores sociais precisam melhorar para reduzir as desigualdades sociais. Ou seja, se existem países desenvolvidos, né? Aí existem países menos desenvolvidos na América Latina. E toda vez que você melhora o IDH em uma região, vai melhorar aí os principais índices de desenvolvimento daquela região. Possui economia de setor primário, muitos dos países da América Latina, e por indústrias que possuem baixo valor agregado. São indústrias aí que produzem principalmente produtos com baixíssimo valor ou produtos aí baratos, como é bem falado. Uma grande dependência econômica e financeira, além de tecnologias nas nações mais ricas. Com isso, essa situação acaba afetando a balança comercial desses países, sem contar com a estrutura política socioeconômica que não supre a necessidade de grande parte da população. Ou seja, existem muitos países aí que possuem uma balança comercial negativa. Isso quer dizer o quê? Que são países que compram demais e vendem de menos, né? Aqui nós temos a principal balança comercial da Nicarágua, que é um país da América Latina e se encontra principalmente na América Central. A Nicarágua é um país aí que compra mais do que vende, ou seja, a sua balança comercial está no negativo, porque não adianta você ganhar um salário mínimo e comprar 2 salários mínimos, você sempre vai ficar devendo, né? Você sempre vai ficar com déficit aí. Então a balança comercial de muitos países da América Latina é uma balança comercial negativa. Por quê? Porque os seus níveis de importação, ó, aqui vermelho, os seus níveis de importação sempre vai ser maior do que os seus índices de exportação. Ou seja, você vai vender menos e comprar mais. Então você vai entrar aí em um índice negativo, certo? O que pode gerar esse índice negativo aí? Pode gerar falta de investimento. Você não vai ter dinheiro aí para investir na área da saúde, na área da educação, já que você está comprando muito e vendendo pouco. Então, esse valor não está sendo revertido para a população e a população vai sofrer, principalmente na questão e principalmente as populações menos privilegiadas. A economia da América Latina ainda se baseia na exploração dos recursos minerais e energéticos, ou seja, a América Latina, desde a sua época de colonização até os dias atuais, ela vai ser refletida principalmente para a exploração dos recursos minerais, né, como é o caso do ouro, prata, cobre, alumínio, bauxita, entre outros, e dos materiais energéticos, como é o caso do carvão mineral, petróleo, do gás natural, entre outros. Ainda hoje persiste esse tipo de exploração mineral. Grande parte aí dessa produção, né, ela vai ser destinada para o mercado externo, vai ser vendido por um preço bastante baixo. É por isso que essa balança comercial ela é negativa, porque o produto que vende-se são produtos com baixo valor agregado e o produto que se compra fora são produtos com alto valor agregado. Tendo ainda atividades agropecuárias e a criação de gado naquela região, principalmente aqui no Brasil, que tem uma grande criação de gado e uma criação aí voltada para a agropecuária. Muitos países da América Latina recorrem a empréstimos de organismos internacionais, como é o caso do FMI e do Banco Mundial. Ou seja, se eu não estou conseguindo pagar minhas contas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no banco, pedir empréstimo para que eu possa pagar essas contas. E agora eu vou ficar devendo quem? Vou ficar devendo ao banco que cobra muitos juros, fazendo com que aquele país ele nunca saia dessa dívida externa eterna.
aumentando aí as suas dívidas, outro aceita investimento dos países, né, como é o caso dos Estados Unidos, que exploram aquela região mais pobre para retirar os seus combustíveis fósseis e paga-se apenas uma parte do valor, que é chamado de royalties, né, e no caso ele fica com a maior parte aí, certo? Com melhor desenvolvimento, tornando sua economia dependente do mercado externo, ou seja, os Estados Unidos vai explorar aquela região, porém você vai ficar dependendo exclusivamente da boa vontade dos Estados Unidos. No dia que ele deixar aquela região, você vai sofrer muito devido à falta de investimentos naquele local. Vamos falar primeiro sobre o Brasil, né? Nós temos dois países aí que ganham destaque na questão econômica da América Latina, o Brasil e o México. Primeiro nós iremos falar sobre a questão brasileira. O Brasil é o país mais rico da América Latina, certo? Ele fica na frente do México, que fica no segundo lugar, aliás, que fica em segundo lugar, e a Argentina, que fica em terceiro lugar. Além disso, o Brasil ele é a 8ª maior economia do mundo, certo? Nós temos também, a partir do ano 2000, um grande enriquecimento da economia brasileira, devido a grandes níveis de exportação, ou seja, a partir do ano 2000, o Brasil começa a vender grandes quantidades de produto e começa a aumentar o valor da sua balança comercial. Isso quer dizer que o Brasil ele vai vender muito e comprar pouco. Ele vai ter dinheiro suficiente para pagar as suas dívidas, pagar as suas contas. Vamos ter o que? O chamado superávit comercial, que é quando você possui altos índices de exportação e baixos índices de importação. É chamado de superávit. O contrário seria déficit, né? O que está acontecendo com a Nicarágua. Na Nicarágua, como nós vimos lá, né? Deixa eu passar aqui, deixa eu voltar. Na Nicarágua está ocorrendo um déficit, ou seja, a Nicarágua está comprando mais e vendendo menos. No Brasil ocorria o contrário naquela época. No Brasil, o Brasil está vendendo mais e comprando menos, né? Só que quando chega 2014, a economia brasileira não apresenta mais aceleração, ela não está mais fazendo grande exportação devido às crises econômicas que o mundo inteiro enfrenta, né? Então, do ano de 95, vamos pegar o ano 2000, de 2000 até o ano 2017, nós vamos perceber que as exportações, né, as vendas, são maiores do que as importações, que são as compras. Isso quer dizer que nós vamos ter o quê? Um superávit. Apesar de possuir um parque industrial relativamente bem desenvolvido e diversificado, o Brasil carece de infraestrutura, ou seja, o Brasil não é um país rico, o Brasil não é um país desenvolvido, então ele depende muito de tecnologia de fora, principalmente tecnologia que vem do Japão, tecnologia que vem da União Europeia, que vem dos Estados Unidos. Além disso, o país se destaca como um grande produtor de alimentos, né? O Brasil produz uma grande quantidade de alimentos, principalmente aí, de soja, uma grande quantidade de alimentos minerais, açúcar, carne bovina. Esses principais alimentos aí são alimentos de exportação, de venda, e vende-se muito, principalmente para os Estados Unidos e a China, que são os principais parceiros comerciais dele, né? Ou seja, de toda a produção brasileira, 19% é comprado pelos Estados Unidos, né? 17% é comprado pela China. E o Brasil compra desses dois países cerca de 17% de tudo aquilo que ele necessita. Inicialmente, os investidores chineses no país destinam-se a projetos voltados para garantir o abastecimento de energia, né, e alimentos dos chineses. Atualmente, os alvos são em setores de telecomunicação, indústrias, automóveis, energia e biomassa. Ou seja, há uma grande parceria entre o Brasil e a China. Atualmente, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e seria uma grande perda econômica para o Brasil se acontecesse algum desgaste na política ou na economia desses dois países e chegasse o fim desses acordos econômicos, já que o Brasil, a China, né, ela compra mais produtos do Brasil do que o Brasil compra da China.
O Brasil torna-se dependente da economia chinesa, né? E o aumento aí das exportações de certos produtos resultará na falta de suprimentos para o abastecimento do mercado interno. Ou seja, se o Brasil continuar vendendo essa grande quantidade de produtos que está ocorrendo para essa venda da China, vai acabar faltando produtos para nós brasileiros, nós próprios brasileiros. Por quê? Como a China possui uma das maiores populações do mundo, ela requer que automaticamente lá tenha muito mais produto do que aqui mesmo no Brasil. E isso pode acontecer uma falta de produtos brasileiros, né? Falta de produto aqui dentro do próprio país para nosso abastecimento, já que tudo está sendo vendido para a China. Vamos para o nosso segundo aí país, que é o México, certo? Segunda maior economia da América Latina é o México, certo? E uma grande dependência de capital estadunidense, ou seja, basicamente o México ele é dependente dos Estados Unidos para a sua economia. Se os Estados Unidos entrarem em uma grande crise econômica, o primeiro país a sentir essa crise econômica será o México. O processo de industrialização mexicana foi um processo bastante lento, né? E foi um processo aí bastante tardio, assim como ocorreu aqui no Brasil. No fim do século XIX, né? Impulsionado principalmente pelas indústrias americanas que se instalaram naquela região. As multinacionais foram atraídas por matérias-primas e mão de obra barata, mas mesmo começaram a dominar o parque industrial mexicano, hoje bastante diversificado. As reservas de petróleo foram bastante importantes para esse processo entre 1970 e 1980. O crescimento econômico foi garantido graças à venda do petróleo, ou seja, o petróleo era vendido para outros países, principalmente para os Estados Unidos, e esse lucro ajudou a desenvolver a política industrial do México. Na região norte do México, né, foram instaladas as chamadas indústrias maquiladoras. E o que são essas indústrias maquiladoras, né? São indústrias que se instalam naquela região, ó. As indústrias maquiladoras são indústrias que basicamente são indústrias apenas de montagem, ou seja, os Estados Unidos instalam uma indústria naquela região mexicana e os mexicanos apenas vão montar o equipamento necessário, como no caso de um telefone, do computador, uma televisão. Essas indústrias são chamadas indústrias maquiladoras, são indústrias que servem apenas para fazer montagem dos equipamentos, que em sua maioria são equipamentos eletrônicos. E esses equipamentos, logo após serem montados, voltam para os Estados Unidos para serem vendidos com preços superfaturados. Essas indústrias aí estrangeiras possuem vantagens como isenção de impostos e encargos sociais bem mais baixos, além de serem facilidades para a exportação de produtos para os Estados Unidos, somando a baixíssimos salários. Ou seja, os Estados Unidos vai lucrar bastante pela exploração da mão de obra que vai se localizar nessa região mexicana, além de grandes quantidades de matérias-primas e o baixo salário que vai ser pago para essa população aí. A partir de 1994, né, com a criação do NAFTA, que é aquele acordo entre os Estados Unidos, México e o Canadá, é que os Estados Unidos param de pagar impostos de pagar esses impostos de circulação de mercadoria para o México, fazendo com que o México receba bastante investimento estadunidense atualmente. E em 2018, o presidente Donald Trump começa a desenvolver um outro bloco econômico, né, com os mesmos países, certo? No caso, Estados Unidos, México e Canadá, e que vai diminuir mais ainda investimentos para o parque industrial das indústrias maquiladoras lá no norte do México. 2,5 milhões de mexicanos dependem exclusivamente dessas indústrias para garantir o seu sustento e o seu emprego, ok?